Muito bem, pessoal. Salve, salve. Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma live sobre fundamentos da física contemporânea. Sejam todos bem-vindos. Na live de hoje, nós vamos complementar o formalismo da mecânica quântica. Nós vamos analisar, começando hoje, primeira parte de duas, o formalismo relativo às relações de indeterminação. O antigo, conhecido por vocês em outros cursos como princípio da incerteza. Nós vamos ver que ele pode ser generalizado a partir do formalismo dos postulados que nós já estudamos. Então, conferindo o título, portanto, dessa nossa sequência é exatamente a generalização das relações de indeterminação. É a primeira parte desse nosso estudo. E para começar, vamos lembrar que o princípio da incerteza foi apresentado em 1927, portanto, na década dos anos de 1920. Esse conhecido princípio de Heisenberg sofreu ao menos 3 versões, segundo o autor Chibeni, que publicou um artigo muito interessante chamado Certezas e Incertezas sobre as Relações de Heisenberg. Está na revista de ensino de física, vou deixar a referência na descrição do vídeo dessa live, para que você depois possa complementar os seus estudos lá. E nesse caso, segundo o Chibeni, cerca de 8 anos mais tarde é que Schrödinger vai generalizar o famoso princípio da incerteza, e a partir daí nós teremos as chamadas relações gerais de indeterminação, que é um estudo muito mais abrangente, muito mais completo dessas primeiras ideias introduzidas por Heisenberg. Lembramos que houve contribuição, evidentemente, de diversos outros físicos teóricos sobre o assunto, entre eles Karl Popper, que além de trabalhar como físico teórico, também é um dos mais importantes filósofos da ciência do século XX. E desde esse período, com o trabalho de todos esses físicos teóricos, nós assumimos a concepção de que há, na mecânica quântica, a chamada dispersão mínima ineliminável, ou seja, existe um aspecto estatístico que é inerente à própria teoria. E isso vale quando tratamos das chamadas grandezas conjugadas, dos pares de grandezas conjugadas. O que são essas grandezas conjugadas? Caso, por exemplo, como você já deve saber, de uma coordenada de posição e a correspondente componente do momento linear. É a primeira versão em que foi apresentado o princípio da incerteza, a relação de indeterminação entre posição de uma partícula e o seu momento linear. Como veremos, isso pode ser demonstrado rigorosamente a partir do formalismo matemático estabelecido nos postulados da mecânica quântica, que nós já conhecemos. Detalhe, sem que se recorra, para isso, a nenhuma interpretação filosófica ou ontológica ou epistemológica. Ou seja, é possível estabelecer matematicamente, diante dos postulados que nós já conhecemos da mecânica quântica, o resultado conhecido como princípio da incerteza. Nós vamos passar a chamar de relações de indeterminação. Muito bem? Para isso, nós precisamos estabelecer, é o que faremos nessa aula de hoje, os pré-requisitos físicos matemáticos que nos permitirão utilizar o que nós já estabelecemos nos postulados da mecânica quântica para deduzirmos, demonstrarmos rigorosamente as relações de indeterminação. Então, são 6 pré-requisitos físico-matemáticos muito importantes. O primeiro deles é o comutador de 2 grandezas ou 2 pares de grandezas conjugadas. Aquelas que normalmente, em situações aplicadas, nós costumamos, por exemplo, medir em um experimento quântico. O par mais fundamental, mais básico, chamado de par canônico de grandezas conjugadas, é exatamente o par x e px, ou seja, coordenada de posição x e coordenada correspondente à componente x do momento
linear de uma determinada partícula, por exemplo. Nesse caso, nós queremos estabelecer o comutador entre os dois operadores, os operadores que nos permitem conhecer a posição e a componente correspondente do momento linear. O comutador já foi definido na nossa revisão de álgebra linear. De maneira absolutamente geral, o comutador de dois operadores A e B, por exemplo, é dado pela nossa expressão número 1. Então, comutador de A e B, por definição, é o produto AB menos BA, nessa ordem. Nesse caso, A e B são operadores, que podem ser expressos matricialmente, como nós já vimos, ou de outra maneira, expressos, por exemplo, como um operador diferencial, como veremos. Será, então, importante que calculemos qual o valor do comutador de x e px. Para isso, devemos lembrar do seu curso, por exemplo, de Fundamentos da Física Quântica. Você pode rever lá no livro do Weisberg-Resnick, página 194 da edição mais antiga, recordando-se que o operador momento linear, na chamada representação de coordenadas cartesianas, pode ser dado explicitamente pelo conjunto de relações número 2. Veja aí. O operador momento linear pode ser associado a menos IH cortado gradiente, que é o operador diferencial de coordenadas cartesianas. Você se lembra dele, lá dos seus estudos de cálculo, com certeza. Naturalmente, a partir dessa associação, podemos estabelecer que o operador relativo à componente x do momento linear será a componente x do operador correspondente, gradiente. Então, fica menos IH cortado a componente x do gradiente, d dx, derivada parcial em relação a x. Essa maneira de expressar o operador é utilizando o operador diferencial correspondente. Nesse caso, o gradiente. E isso pode ser feito para outras grandezas mecânicas, conforme o caso. Portanto, essa relação número 2 é que nos permite obter o nosso objetivo primeiro, o comutador de x e px. Vejamos, então. Para obtermos o comutador de x e px, é preciso que nós saibamos trabalhar com o operador de posição x. Como ele atua? Vamos considerar que o ket v é um dos autovetores do operador x. Da relação de autovetores e autovalores, podemos escrever o seguinte, veja lá. Operador posição x, atuante em um de seus autovetores v, por exemplo, será igual ao autovalor, que é coordenada x, vezes o correspondente autovetor. Uma relação que já conhecemos. Diferenciando essa igualdade, obtemos a segunda. Operador x, derivada do nosso vetor v, autovetor, em relação a x, é igual a autovalor x vezes a derivada do correspondente autovetor. Essas duas relações nos permitem trabalhar diretamente com o segundo operador que estamos usando, que é o operador de posição. Desse modo, para encontrarmos, então, o comutador de x e px, devemos utilizar um vetor de teste, uma vez que o comutador, sendo uma diferença entre operadores, ele próprio é um operador. Portanto, ele pode atuar num determinado ket. E dessa maneira, podemos escrever as relações seguintes. Veja lá. Comutador de x e px, atuando num determinado ket v, que por hipótese que nós construímos é autovetor do operador x, será igual. Definição do nosso comutador é exatamente a diferença na ordem apresentada. xpx menos pxx, atuando no ket v que estamos empregando como vetor de teste. Então, vamos desenvolver o lado direito e, ao final, obtermos a expressão explícita do comutador de x e px. Desenvolvendo, aplicando a distributividade de um operador linear, no caso, nosso comutador,
teremos XPX ket V menos PXX ket V. Agora vamos empregar explicitamente as expressões dos dois operadores. Veja lá. Teremos, então, operador x vezes o nosso operador px, expresso em termos do operador diferencial gradiente, como comentamos acima, é menos IH cortado, derivada parcial em relação a x, vezes ket v. Menos, novamente, substituindo a expressão explícita do operador px, menos IH, derivada parcial em relação a x, operador x ket v. Desenvolvendo, teremos então, veja lá, operador x, o nosso operador diferencial d dx atuará no vetor de teste v. Então, dv dx. Mais, menos vezes menos, IH cortado. Note agora, operador x atuando no ket v. Então, teremos xv. O operador diferencial, nesse termo, atuará no produto xv. Próximo passo, veja lá, menos IH cortado, que é uma constante, nesse caso é um escalar, portanto, ele pode ser posto à esquerda do produto, operador x, derivada do ket v em relação a x. Mais IH cortado, note, operador x atuante no seu autovetor é alto valor, coordenada x, vezes alto vetor, como estabelecemos acima. Então, teremos lá, menos IH cortado, x derivada do vetor de teste em relação a x, mais IH cortado, note agora, o nosso operador diferencial do segundo termo vai atuar no produto, coordenada x vezes vetor de teste v, derivada de um produto. Então, temos que usar a regra para a derivação de um produto. Então, teremos lá, derivada do primeiro, teremos derivada de x em relação a x, vezes o segundo, o vetor de teste v, mais primeiro, x, derivada do segundo, derivada do vetor de teste em relação a x. Naturalmente, a derivada de x em relação a x é 1. Então, teremos lá, veja, menos IH cortado, da identidade de autovalores e autovetores, operador x atuando na derivada de v em relação a x, é autovalor x vezes a derivada dv dx. Mas, no segundo termo, o que resta? IH cortado vezes 1 vezes o nosso ket v. IH cortado, ket v. Mais IH cortado, x dv dx. IH cortado, sendo uma constante, um escalar, pode ficar à esquerda do produto. X dv dx. Note, então, que temos primeiro e terceiro termos são idênticos, com sinal contrário, menos mais. Podem ser cancelados e, finalmente, obtemos operador comutador de xpx atuando no ket v é igual a IH cortado ket v. Dessa igualdade, naturalmente, concluímos que o comutador de x e px deve ser igual a IH cortado. Essa é a chamada relação canônica de comutadores. É o comutador mais elementar entre as variáveis dinâmicas possíveis de um determinado sistema quântico. Analogamente, procedendo do mesmo modo que fizemos para a coordenada x e a componente px, isso pode ser desenvolvido para as outras coordenadas, ypy e zpz. O resultado será o mesmo nos três casos. O comutador de xpx, ypy e zpz sempre será igual a IH cortado. Essa é uma relação fundamental, nossa relação número 3. Do mesmo modo, por outro lado, podemos estudar para outro par de grandezas dinâmicas importantes, posição e momento angular. Esse estudo pode ser feito do mesmo modo que desenvolvemos acima para o caso do momento linear. E, desenvolvendo como fizemos nesse processo, obtém-se a relação número 4.
Note que ela é fisicamente distinta da anterior. Agora, veja lá. O comutador de cada componente do momento angular L, Lx com x, Ly com y e Lz com z, ou seja, com a sua respectiva coordenada de posição, é sempre nulo. Relação número 4. Então, veja que em termos de comutadores, momento linear e momento angular, para fenômenos que envolvem situações de sistemas quânticos, tem comportamento fisicamente distinto. Isso trará consequências muito importantes em relação ao princípio da incerteza, para as relações, portanto, de indeterminação. Desse modo, o conjunto 3 e 4 de comutadores nos permitirão avaliar mais adiante as relações de incerteza entre posição e momento linear ou momento angular. Notas importantes. Primeira, quando o comutador de dois operadores A e B é nulo, dizemos que esses operadores comutam e que eles são compatíveis. São duas terminologias importantes nessa parte da teoria quântica. Comutador de A e B nulo significa que A e B comutam e que, portanto, são compatíveis. Do contrário, se o comutador de A e B for diferente de zero, dizemos que os operadores A e B, obviamente, não comutam e, portanto, são incompatíveis. Lembrando das relações 3 e 4, como podemos aplicar esses conceitos de comutação e compatibilidade. Veja lá, o conjunto 3 e o conjunto 4. No conjunto 3, o comutador é diferente de zero. No conjunto 4, o comutador é nulo, igual a zero. Então, da relação 3, vemos que uma componente do momento linear não comuta com a correspondente coordenada. Portanto, dizemos que as componentes do momento linear são incompatíveis com as correspondentes coordenadas. Portanto, momento linear e coordenada de posição xpx, ypy, zpz são incompatíveis com base nesse conceito. Da relação 4, distintamente, concluímos que as componentes do momento angular, por sua vez, são compatíveis com as correspondentes coordenadas. Ou seja, componente x do momento angular, Lx, e sua coordenada x são compatíveis, assim como as outras duas coordenadas e componentes. Segundo ponto de pré-requisito importante é o chamado indicador de dispersão. Lembremos, como comentei no começo da live de hoje, que a ideia de princípio da incerteza, a generalização das ideias de indeterminação, baseia-se na concepção de que há uma dispersão ineliminável no próprio contexto do formalismo da mecânica quântica. E isso é uma ideia totalmente estatística. E nós precisamos lembrar um dos fundamentos desse tipo de análise, que é o chamado desvio padrão, que provavelmente você estudou em algum curso anterior de estatística. Para refrescar a memória e estabelecer esse pré-requisito, vamos considerar uma situação de exemplo, uma situação problema que exemplifica bem essa ideia. Veja lá. Num processo seletivo, para uma bolsa de pesquisa, 2 estudantes foram submetidos a 5 provas. Veja lá as provas. Física quântica, teoria da relatividade, mecânica clássica, termodinâmica e eletromagnetismo. As notas dos candidatos foram, então, candidato A, prova 1, 5, prova 2, 6, prova 3, 6, prova 4, 6 e na prova 5, 7. Candidato B, respectivamente, 4, 5, 6, 7 e 8. Questão. Em termos estatísticos, considerando-se as 5 notas obtidas, qual dos candidatos deveria receber a bolsa? Veja lá. Se olharmos de maneira bem geral para o conjunto de notas, veja que são 2 candidatos que têm aparentemente um desempenho acadêmico nessas provas muito próximo. Como distinguir aquele candidato que merece, por essas notas, receber a bolsa? Um primeiro critério possível, mais simples de todos, seria calcular a média das notas obtidas.
Então, para o candidato A, seria 5 mais 6, mais 6, mais 6, mais 7, sobre 5. Nota média de A, 6 pontos, em 10, 60%. Se fizermos para o candidato B, surpresa, 4 mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, sobre 5, igual a 6. Ou seja, por esses dados obtidos, nós temos o mesmo valor médio para as notas nas provas. E esse primeiro critério, então, não nos permitiria escolher o melhor candidato para a bolsa. Daí, então, podemos pensar num segundo critério, que é exatamente o critério mais fino, mais refinado, que é o desvio padrão representado pela letra grega sigma. Qual a definição do desvio padrão de um conjunto de medidas ou de valores discretos, como é o caso dessas notas? É a relação número 5. Veja lá. O desvio padrão é a raiz quadrada da média dos quadrados dos desvios da média. Veja de novo. Raiz quadrada da média dos quadrados dos desvios da média. Bem, o que significa isso em termos matemáticos? Bom, vamos começar com a ideia de desvio da média. O que seria desvio da média? Por exemplo, para o estudante A. Desvio da média, que vamos chamar de delta A, é A menos valor médio de A. Aqui é o desvio da média de uma nota daquelas 5. Desvio da média da nota 1 será nota 1 menos a nota média, que é exatamente 6, no caso, como nós já vimos. Certo? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da média de todos esses valores calculados para 5 provas. Então, em termos explícitos, seria desvio padrão para o conjunto de notas do estudante a raiz quadrada da média, veja que temos uma barra indicando o valor médio, do quadrado dos desvios da média, dos delta A, ou seja, dos desvios da média para cada uma das provas realizadas pelos estudantes. Vamos calcular o quadrado, num primeiro momento, para desenvolver com mais conforto a nossa expressão. Então, o quadrado do desvio padrão para as notas de A será a média do quadrado dos desvios da média das notas de A. Então, explicitando, desvio da média para cada nota de A é a nota menos valor médio de todas as notas. Isso ao quadrado. Como calcular a média? Média simples. Então, somaremos a diferença AK menos A. AK é a nota em cada prova, portanto, K vai variar de 1 a 5, menos o valor médio, elevado ao quadrado, dividido por 5. Essa é a maneira de operacionalizar esse cálculo do quadrado do desvio padrão. Empregando os dados, veja que fica explícito e claro. Veja lá. O segundo termo de todos eles é o valor médio das notas, que é exatamente 6. Então, veja que temos 6 no segundo termo de todos os 5 elementos dessa soma, para calcularmos a média. Média do quadrado dos desvios da média. Os desvios da média para cada prova. Nota da prova 1, 5, menos média. Nota da prova 2, 6, menos média. Nota da prova 3, 7, menos média, e assim até a última, dividido por 5. Esse valor para o estudante A, calculado, sigma A, desvio padrão ao quadrado, 2 sobre 5, ou seja, 0,4. O desvio padrão, como definimos, é a raiz quadrada desse valor, raiz quadrada de 0,40, que resulta em aproximadamente 0,63. Se você repetir o mesmo cálculo do quadrado dos desvios da média e extrair a raiz quadrada disso, você obterá o desvio padrão para as notas do estudante B, que vai resultar em 1,4. Muito bem, e o que significa, do ponto de vista estatístico, matemático, esses dois valores? Fazendo um histograma simplificado das notas, isso vai ficar bem evidente. Veja lá. À esquerda, temos as notas do candidato A nas 5 provas. Então, 5, 6, 6, 6, 7, em ordem crescente. Perfeito?
Veja que a nota média é 6. À direita temos as notas, a distribuição de notas para o candidato B. Então, 4, 5, 6, 7 e 8. Lembrando sempre que a nota média é 6 também. O que observamos dessas duas distribuições de valores? Veja lá. Para o estudante A, veja que as notas menores que a média e maiores que a média estão regularmente distribuídas, mais do que as notas para o estudante B. Para o estudante B, veja lá, ele tem notas menores que a média e maiores que a média, com uma distribuição menos regular do que mostra a distribuição de notas do estudante A. Por isso, em termos de conclusão, veja lá, o menor desvio padrão no conjunto de notas do estudante A indica o que se chama estatisticamente de menor dispersão em torno da média, que é a nota 6. E, consequentemente, conclui-se que as notas do candidato A são mais regulares, mais uniformemente distribuídas que as notas de B. Por isso, considerando-se apenas esse aspecto puramente estatístico, uma maneira de separar os candidatos seria dessa forma: escolher o candidato cujo conjunto de notas seja mais uniforme, menos disperso, menos espalhado relativamente à média. Portanto, por esse critério, o candidato A é quem ficaria com a bolsa em questão. Nosso terceiro ponto de pré-requisito, quarto, quinto e sexto, já são conhecidos. Vamos só recordar porque eles estão embutidos nos postulados da mecânica quântica que nós já conhecemos. Lembra lá? Então veja. Pré-requisito 3, para atingirmos o nosso objetivo da segunda parte, é propriedade operatória fundamental de um operador hermitiano, nossa relação número 6. Lembra-se? Se tivermos um produto braquete, produto interno na forma VQV, onde Q é um operador hermitiano, vale a propriedade de que o operador hermitiano pode transitar entre o QET e o BRA. Portanto, fazermos QV, BRA, QV, vezes o QET-V, resulta no mesmo que o produto original, VQV. A identidade 6 é, portanto, uma propriedade operatória fundamental dos operadores hermitianos, que nós já conhecemos. A segunda, propriedade 4, pré-requisito 4, também conhecemos. Como calcular o valor esperado de um determinado observável Q, medido num sistema quântico que se encontra num estado S? É exatamente a relação número 7. É o produto BRA-S vezes o QET QS. Portanto, SQS define para nós qual é a maneira de se obter o valor esperado de um observável Q. 5, propriedade 5, pré-requisito 5. Vimos no nosso curso de revisão de álgebra linear. É a famosa desigualdade de Cauchy-Schwarz, relação número 8. Exatamente relacionando a propriedade do produto interno que estabelece o seguinte. Veja lá. Produto interno UU, ou seja, braquete UU, vezes braquete produto interno VV, será sempre maior que ou igual ao módulo do braquete do produto interno U vezes V ao quadrado. Lembrando, o braquete, o produto interno, o resultado é um escalar, é um número complexo. Então, que temos à esquerda o produto de dois números, complexos em geral. Então, UU e VV, o resultado UU é um número complexo, VV também um número complexo, assim como é U vezes V, é um número complexo. Então, o que a desigualdade de Schwarz nos diz é, em primeira instância, o produto desses dois valores complexos é sempre maior que ou igual ao módulo quadrado desse número complexo resultante do produto U vezes V. Como último pré-requisito, lembremos que, para todo Z igual a A mais BI, a parte imaginária do nosso número complexo B será sempre igual a Z menos complexo conjugado de Z dividido por 2i. Isso vimos na revisão de álgebra linear.
Como fazer essa identidade? Lembra-se? Basta escrever Z é A mais BI. Quem será Z asterisco, complexo conjugado de Z? Será A menos BI. Se subtrairmos Z igual a A mais BI menos Z asterisco, que é A menos BI, o que vamos obter? A se cancela, então teremos à esquerda Z menos Z asterisco e à direita teremos BI menos menos BI, que resulta em menos 2BI. Isolando B, teremos então a identidade Z menos Z asterisco sobre 2I. Muito bem. Qual a utilidade dessa identidade? No fato de que podemos estabelecer uma desigualdade, que é a desigualdade número 9, que utilizaremos em complemento da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Qual é a desigualdade número 9? Veja lá. O módulo de um número complexo ao quadrado é, por definição, A2 mais B2, como também já sabemos do curso de álgebra linear, nossa revisão. Naturalmente que A2 mais B2 será sempre maior que ou igual a B2, dependendo de A ser nulo ou não. Como B é dado pela identidade que acabamos de mencionar, Z menos Z asterisco sobre 2I, substituindo, é possível estabelecer então que o módulo de um número complexo qualquer ao quadrado será sempre maior que ou igual ao quadrado da diferença Z menos Z asterisco dividido por 2I. Essa é a nossa relação número 9, nosso pré-requisito físico-matemático, número 6, portanto. E o que faremos, então, na nossa próxima live com esses 6 pré-requisitos? Veja lá. Com os pré-requisitos P1 a P6, provaremos que o produto das incertezas nos valores de 2 observáveis A e B quaisquer obedecerá sempre à relação número 10. Veja aí. Produto das incertezas dos observáveis A e B, avaliadas pelo desvio padrão associado às medições dessas duas grandezas, sigma A vezes sigma B, será sempre maior que ou igual a 1 sobre 2i, valor esperado do comutador de A e B. Por isso, é fundamental conhecermos os comutadores das grandezas que estamos avaliando. Por isso, fizemos na primeira parte o comutador da mais básica de todas, que é exatamente o comutador entre posição e momento linear ou momento angular. Note, então, na concepção da relação número 10, que há um princípio de incerteza para cada par A e B de observáveis, não só para posição e momento linear. A e B podem ser duas grandezas mensuráveis quanticamente de qualquer sistema. E que este princípio da incerteza dependerá do fato de serem os observáveis compatíveis ou não. Lembra-se mais cedo? Nós definimos. Se o comutador de A e B é zero, as duas grandezas, os dois observáveis, são compatíveis. Se o comutador de A e B for diferente de zero, elas são incompatíveis. Obviamente, conforme o valor do comutador de A e B seja nulo ou não, o produto das incertezas terá um comportamento ou outro. E isso, portanto, afeta a maneira fisicamente pela qual vamos tratar as incertezas desse par de grandezas. Observe também que o produto nas indeterminações dos dois observáveis quaisquer, quando medidos no mesmo estado quântico, ou seja, em simultâneo, depende do valor esperado do comutador dos operadores associados a tais grandezas, como acabei de destacar. Portanto, o objetivo da nossa próxima live é exatamente empregarmos os 6 pré-requisitos que desenvolvemos hoje para provarmos a relação geral de incerteza dada pela equação número 10. Muito bem? Então agora é hora de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima live e bons estudos!